paz do Senhor para toda a igreja, aleluia, todos aqueles que estão nos ouvindo. Hoje nós estamos relembrando a morte de Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Aleluia! Vamos meditar na palavra de Deus em Lucas, no versículo 10, 38, que fala que Jesus passou em Betânia e Marta o convidou a entrar em sua casa. E Jesus entrando, Marta foi para o quê? Para a cozinha, fazer os seus alfazeres. Maria não. Maria se jogou aos pés de Jesus porque Maria era apaixonada pelos ensinamentos de Cristo. Amados, nós precisamos nessa hora meditar na palavra de Deus e aprender com Maria a estar sempre aos pés de Cristo. Marta, por sua vez, foi fazer os seus alfazeres e queria o quê? Que Jesus tirasse Maria, dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou só no serviço da casa? Jesus disse: Marta, Marta, tu andas ansiosa com muitos alfazeres. Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, nós sabemos que estar aos pés de Jesus é gratificante, que estar ao pé de Jesus é para que nós possamos estar cada dia melhor na sua presença. Por isso, quando Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, é que Jesus pode nos dar o melhor. Marta não. Marta estava ocupada demais para estar aos pés de Jesus. E você nesta noite, você nesses dias que está dentro da sua casa com a sua família, você tem reunido a sua família para estar aos pés de Jesus? Você está orando, jejuando, participando da leitura bíblica? Irmãos, Deus está nos convidando a estar mais e mais na sua presença. Por isso, nesta noite, eu quero fazer uma oração com você, para que Deus possa abrir o nosso coração e Ele está disponível ao ensinamento da sua palavra. Aleluia. Vamos orar. Pai, diante da sua presença, Pai, eu quero te agradecer. Pai amado, Pai querido, eu quero, Pai amado, nesta noite, se ajuntar verdadeiramente com todos aqueles que está, Pai, nos ouvindo, Pai, para orar, para te agradecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem, Senhor, nos abençoado. Pai, nós estamos de pé pela tua misericórdia, porque nós sabemos que a tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado. Abençoado, meus irmãos. Pai, que nós possamos ter um coração como o de Maria, que convidando ao Senhor, Pai, Maria se jogou aos pés do Senhor, Pai, para ouvir o ensinamento do Mestre. Pai, que nesta hora, diante da tua presença, que cada família possa receber mais e mais de ti, possa receber, Pai amado, Pai querido, cura, libertação, transformação de vida. Pai amado, Pai querido, possa receber, meu Pai, um coração grato, um coração que possa dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado com cada família. Toma nas tuas mãos, abençoa grandemente, Pai, os adolescentes, abençoa grandemente os jovens, abençoa grandemente cada pai de família, cada mãe de família, ó Pai amado, que está reunido, Pai, em teu nome, te agradecendo pela tua morte lá na cruz do Calvário. Pai, que nesta noite, Pai, ao tomarmos a ceia, nós possamos, Pai, nunca se esquecer deste amor, Pai,
deste amor tão grande que foi o Senhor, dando o teu único filho para morrer na cruz do Calvário. Pai, eu te agradeço por cada família. Toma nas tuas mãos, cobre com o teu sangue, Pai, a minha família, a família de cada um. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e dizer, Pai, só tu para ter um amor tão grande. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, obrigada pastora Ana Lúcia, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Neste momento eu quero convidar você, juntamente com toda a sua família, para louvarmos e bendizer ao único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ele verteu. Esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nessa chaga a pureza para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Acabamos de louvar o nosso Deus. Seja bendito, Cordeiro Santo, que merece toda a honra e todo o reconhecimento. Nesse momento você vai ouvir a palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante, diz a palavra do Senhor. E eis que, no mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús,
E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não conhecessem. Amados irmãos, a Bíblia nos mostra em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos ver na palavra do Senhor Jesus entre os seus discípulos fazendo grandes milagres. Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado para nos ensinar, que foi enviado como salvação para as nossas vidas. A Bíblia nos mostra Jesus fazendo tantos milagres e todos os momentos em que ele esteve com os discípulos, a sua palavra foi que ele teria que morrer, mas no terceiro dia ele ressuscitaria dentre os mortos. E a Bíblia nos mostra que a morte de Jesus é a que nos traz vida, amém? Jesus é aquele que tem grandes honras e vitórias para as nossas vidas, e tudo isso através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas podemos ver em Lucas capítulo 24, verso 13 em diante, no momento em que Jesus já havia passado pela cruz, Jesus já estava morto e agora era o terceiro dia. O terceiro dia que Jesus já estava ali, distante dos seus discípulos, já havia morrido. Quando Jesus, queridos, ele ressuscitou, a Bíblia nos mostra que as mulheres de Deus vão até o sepulcro. A Bíblia nos mostra que quando elas vão aos discípulos, as suas palavras pareciam loucura para aqueles homens. No momento em que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, chegou diante dos discípulos para falar que Jesus não estava mais no sepulcro, a palavra delas parecia loucura. Mas a Bíblia nos mostra que Pedro corre ao sepulcro e ali ele vê a faixa de linho e o corpo de Jesus não está mais lá. Ele volta admirado, perplexo com o que viu. Mas naquele mesmo dia, a Bíblia nos mostra que 2 dos discípulos estavam indo para a cidade de Emaús. A cidade de Emaús era exatamente 11 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos estavam tristes, arrasados, sem esperança. Eles pensavam que Jesus havia falhado com a sua promessa de ressurreição. Por isso estavam angustiados, impacientes e nesse mesmo tempo ansiosos, meus amados irmãos. Sabe, a verdade é que a ansiedade, ela gera incredulidade. E é por isso que a Bíblia nos ensina que nós não podemos estar ansioso por coisa alguma. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, parte A. Não andeis ansioso por coisa alguma. Precisamos entender que tudo que Deus nos promete, todas as suas promessas vai se cumprir em nossas vidas, no tempo em que Ele determinou. Pois o nosso Deus não é homem para errar, nem filho do homem para se arrepender em tudo que nos fala ou nos promete. Amados irmãos, é impossível enxergar Jesus no momento de dificuldade, no momento em que olhamos para os problemas. É difícil enxergar Jesus em meio às dificuldades. Há momentos que você passa por lutas e os seus olhos não estão voltados em Deus, mas estão voltados nos problemas. Isso atrapalha você ver ou sentir o Senhor na sua vida, na sua casa, nessa causa em que você está passando. É por isso que a Bíblia nos ensina a olhar somente para Deus e crer. Percebemos nesse capítulo que os discípulos estão angustiados e quem se aproxima
é o próprio Jesus. E ele começa a caminhar com esses 2 discípulos, e ele começa a conversar com eles, perguntando o que eles estão comentando, o que está acontecendo. E é interessante que eles começam a conversar com Jesus sem conhecer ao Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos dos discípulos foram impedidos em conhecer o Senhor, pois eles estavam profundamente frustrados de maneira que não conheceram o nosso Senhor. Sabe, eu me lembro de 2 Reis, capítulo 6, o verso 15 e 17, você pode ler, no momento em que o profeta Eliseu, ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria, juntamente com todo o exército, e a Bíblia diz que naquele momento, o servo de Eliseu, lá pela manhã, a Bíblia diz que Geazi se levanta e ele percebe que a cidade está cercada pelos inimigos. E ele faz uma pergunta a Eliseu dizendo: meu senhor, o que faremos? E o profeta, ele diz assim: mas são o que está conosco do que esses que estão contra nós. E a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Ele ora para que os olhos do seu servo Geazi sejam abertos, porque os olhos dele estavam voltados aos problemas, querido. E quando estamos olhando para os problemas, não podemos enxergar o Senhor. Você não consegue enxergar o mundo espiritual, porque você está olhando para as dificuldades, para os problemas, para o inimigo. Mas naquele momento o profeta Eliseu faz uma oração dizendo: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que Geazi, o servo de Eliseu, começou a ver que o exército de Deus era maior do que o exército inimigo. E o exército de Deus estava ao favor do profeta Eliseu e de Geazi. O que eu quero te dizer é que Deus está ao teu favor, que você não está só, que as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas maior é o exército de Deus do que o exército do inimigo que tenta contra a sua vida, contra a sua casa, contra as nossas vidas. O exército de Deus, o Senhor, está ao nosso favor. E a Bíblia nos mostra que aqueles homens estavam tão frustrados, os 2 discípulos estavam tão aflitos, olhando para os problemas que havia acontecido, porque a verdade, querido, naquele momento, naquele instante, eles haviam passado por uma dificuldade, porque a crucificação havia abalado a fé daqueles homens. Eles não estavam olhando para Deus naquele momento, eles estavam olhando para tudo o que havia acontecido, Cristo na cruz, a humilhação que Cristo havia passado. Então, os olhos daqueles homens estavam fechados e eles não conseguiam ver Jesus, porque estavam olhando para tudo o que havia acontecido de triste naquele momento. Mas a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Jesus está ali naquele momento e Jesus começa a conversar com eles. E é interessante que naquele momento que eles começam a falar com Jesus, eles olham e dizem assim: olha, o senhor não sabe o que está acontecendo? Será que só você em toda Jerusalém, só o senhor não sabe o que aconteceu? Sabe, havia um que andava conosco, ele era a nossa esperança, seu nome é Jesus, ele era o Salvador. Nós andávamos com ele, ele fez tantas maravilhas, ele curou tantas pessoas. Acreditávamos que sim, que ele era a esperança, que ele era aquele que veio para fazer um milagre. E dizia entre eles: o único que não sabe de tudo isso
é o Senhor. E eles começam a dizer, olha, Jesus era o profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Esperávamos que fosse Ele que ia trazer redenção sobre Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. E eles começam a lamentar, dizendo, pensávamos que Jesus, que Ele realmente era a redenção. E naquele momento a Bíblia diz que Jesus fez como se fosse para outro lugar. E eles olham e diz, fica conosco, pois já se faz tarde. Naquele momento, quando Jesus senta com eles na mesa, a Bíblia nos mostra aqui nesse capítulo, amados, que quando o Senhor está com eles ali, e Ele reparte o pão entre os discípulos e entre aqueles que estavam com eles. A Bíblia diz que naquele mesmo momento que Jesus reparte o pão sobre eles, os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que aquele que está na mesa, que aquele que vinha caminhando com eles no caminho de Emaús, era o próprio Salvador, era Jesus que estavam com eles. E quando os olhos dos discípulos se abriram e eles entenderam que era Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Nesse mesmo momento, os discípulos se levantam e correm a Jerusalém para anunciar aos 11 discípulos que Jesus havia ressuscitado. Aleluia! Nem a morte pode com o nosso Deus, nem a morte pode vencer o nosso Jesus. Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! Sabe, meus amados, quando o Senhor está conosco, somos abençoados. Naquele momento, eles estavam com Jesus. Mas algo que me chama a atenção é quando eles olham para Jesus e dizem, fica conosco. Nesta noite, nós temos a oportunidade de poder falar para Jesus, fica conosco, Jesus. Fica conosco em todos os momentos da nossa vida. Você e sua família nesta noite pode dizer, Jesus, fica conosco. Nós necessitamos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o Senhor está conosco, nós somos abençoados, honrados. Quando Jesus está conosco, querido, o medo se acaba. Quando Jesus está conosco, o mal é repreendido. A insegurança é arrancada de nossas vidas. Quando Jesus está conosco, nós temos uma garantia de uma vida de vitória. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades, não olhe como se elas fossem maior do que o nosso Deus, porque não existe problema maior do que o nosso Deus é maior do que os problemas, e Ele tem o poder de mudar qualquer circunstância, Ele tem o poder de mudar a tua história. Diga para Ele nesta noite, fica comigo, Senhor, fica conosco, eu creio no poder que o Senhor tem para mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor é maior do que tudo que eu tenho passado. O Senhor é maior do que os problemas que você passa, meu amado e minha amada irmã. Então, não olhe para as dificuldades. Quando você olhar para a cruz, não veja um Cristo derrotado, mas a sua morte trouxe vida a nós. E através desse sangue que as portas se abrem, é através desse sangue que a morte é repreendida, é através do sangue de Jesus que a nossa vitória é garantida. Então a cruz, ela não é derrota, mas ela é vida. A morte de Jesus na cruz, ela garante a nossa salvação. Então Ele morreu para que tenhamos vida. Ele morreu para que o milagre, as vitórias e a salvação fosse sobre a nossa vida. E o melhor é que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. E nós louvamos a Deus porque Ele é fiel. E Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus, o nosso Deus poderoso, cumpriu
tudo o que disse e Ele vai cumprir as promessas que fez a ti. Recebe um abraço em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça e não pare. O Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus! Nesse momento, depois dessa palavra abençoada, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Você que já tem aí o pão e o suco de uva, nós vamos consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Nesse momento, você vai ouvir o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 33, com o nosso pastor Nélio, em nome de Jesus. Pastor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia! A Bíblia diz, queridos, examinai o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Nesse momento, eu quero que você examine a sua vida. Como vai a sua vida espiritual? Será que você precisa pedir perdão para alguém que está aí do seu lado, na sua casa? Como é que vai a sua vida? Ore ao Senhor, examine, peça perdão pelas palavras, ações, os gestos. Oremos ao Senhor nesse momento e vamos pedir perdão pelas nossas falhas e logo após também consagrar os alimentos. Você pode aí estender, segurar na sua mão esses alimentos. A pastora Ana Lúcia estará fazendo essas duas orações em nome de Jesus. Pai, eu apresento, Pai, em nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Pai. Senhor, o vinho, Pai amado, Pai querido, toma, Senhor, em nome de Jesus. Este, Senhor, suco representa, Pai, o teu sangue derramado na cruz do Calvário. E este pão representa a tua carne. Pai amado, Pai querido, que quando as pessoas tocarem, Pai, esses alimentos, Pai amado, eles sejam curados, eles recebam, Pai do Senhor, a cura, a libertação, a transformação de vida. Pai amado, toca profundamente em cada coração e que cada um possa, Pai, se conscientizar da grandeza, Senhor, do teu amor sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você examinou sua vida, já pediu perdão a Deus pelas suas falhas. Sabemos que o homem é falho, mas Deus é aquele que perdoa. Amém? E nesse momento eu quero ministrar em nome de Jesus a ceia.
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, pelo que tu és. Vou pedir os irmãos para passar aqui. Amém. Você pode também passar aí na sua casa, distribuir para toda a sua família o cálice e também o pão que representa o sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós adoramos ao Senhor. A Bíblia diz: fazer isso todas as vezes que comer em memória de mim. Podeis comer todos vós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Podeis beber todos vós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que deu a vida por nós. E nós louvamos a Jesus, porque a sua morte nos trouxe vida. Nesse momento eu quero orar por você, para que essa semana que está chegando seja uma semana de bênção, de graça, de honra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Aleluia. Pedimos que o Senhor abençoe cada lar, Meu Deus. cada família. Aleluia. Derrama a tua bênção sem medida, Senhor. A tua palavra diz que aquele que come do teu pão, Aleluia, e bebe do teu cálice tem parte contigo. Glória a Deus. Senhor, essas famílias, a tua igreja, o teu povo que nesse momento tem participado do corpo e do sangue que Aleluia, foi Jesus. derramado lá na cruz do Calvário, Senhor. Esse povo é mais que vencedor. Fica conosco, nos dê uma semana de vitória. Aleluia. E faça a tua obra na nossa Glória a vida. Deus. Nós te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto e te dê a paz. E todos digam amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.